Olá a todos! Hoje nós vamos aprender sobre uma palavra do espanhol muito usada que nem todos conhecem, que é a palavra sino. Exatamente, uma palavra só, sino. E esta palavra, a gente poderia traduzir ela para o português pelo nosso e sim, ou mas sim. E a gente usa em contextos em que a gente quer reformular, corrigir alguma coisa que nós dissemos e apresentar a verdade, ou corrigir alguma coisa que outra pessoa falou e apresentar o que para nós seria o correto, o verdadeiro, certo? Então, por exemplo, a gente poderia ter um contexto de que alguém nos fala: el tenista Rafael Nadal é francês. E eu vou dizer: não, não é francês, sino espanhol. Não é francês, sino espanhol. Ou seja, não é francês, e sim espanhol. Não é francês, mas sim espanhol. Outro exemplo, alguém me pergunta: tomas café? Eu posso dizer: não tomo café, sino té. Ou seja, não, eu não tomo café, mas sim chá, ou e sim chá, certo? Bom, o sino é muito simples. A gente já observou que sempre vai ter uma negação antes, porque a gente está corrigindo. Então, no tomo café, sino té. No é francês, sino espanhol. Mas a gente tem uma outra forma, que é um pouco mais complexa, que é o sino que. Sino que. E é muito elegante usar esse sino que. Só que o sino que, diferente do uso do sino, que é sempre para dizer, fazer uma pequena correção com uma palavra ou um par de palavras, o sino que, ele vai ser usado na frente de uma frase. E se você não está lembrado, para que seja uma frase tem que ter um verbo, tem que haver um verbo. Então, por exemplo, em contextos mais amplos, por exemplo, eu poderia dizer que alguém não veio, eu convidei alguém para vir à minha casa, a pessoa disse que vinha, mas aí a pessoa não veio e nem sequer me avisou. Eu vou dizer assim: no solo no vino, sino que ni siquiera llamó, ou ni siquiera avisou. Ou seja, não só não veio, como também nem sequer me avisou, nem sequer me telefonou, certo? Observem como é mais complexo. Ni siquiera llamó. A gente tem aí, então, uma frase com um verbo. Outro exemplo: uma pessoa chega tarde e ainda chega de mau humor. Eu vou dizer: no solo chega tarde, não só chega tarde, sino que además viene de mal humor. Pior, não? Então, não só chega tarde, como também vem de mau humor. E aí, observe que a gente já não traduz mais pelo sim, mas sim, porque fica um outro contexto. E além disso, vem de mau humor, e ainda vem de mau humor, certo? Que é diferente dos exemplos anteriores, do uso do sino, que são contextos sem verbo. Então, no é francês, sino espanhol. No tomo café, sino té. Certo? Então, tá aí a diferença entre o uso do sino e o uso do sino que. Então, resumindo, nós temos duas formas para negar o que foi dito por nós ou por outra pessoa, ou corrigir o que foi dito e apresentar a verdade. E estas formas são o sino, por exemplo, Rafael Nadal não é francês, sino espanhol. O Rafael Nadal, tenista Rafael Nadal, não é francês, mas sim é sim espanhol. Eu não quero café, sino té. Eu não quero café, mas sim chá. Eu não quero café e sim chá. E os exemplos com o sino que são os exemplos mais complexos, porque o sino que tem que encabeçar uma frase com um verbo. E os exemplos foram: no solo no vino, sino que ni siquiera llamó. No solo no vino, sino que ni siquiera llamó. Ou seja, não só não veio, como também nem sequer me avisou. Nem sequer avisou. E o outro exemplo foi:
no solo llega tarde, sino que además viene de mal humor. Ou seja, não só chega tarde, como também vem de mau humor. Certo? Bom, um detalhe muito importante, não sei se perceberam, que o sino e o sino que, eles são palavras que somente serão usadas quando eu negar alguma coisa antes. Eles vêm depois, sempre depois de uma negação. E essa negação pode ser com um no, com um nunca, com um jamás, com um ni. Ni é nem em espanhol, certo? Então, por exemplo, no es francês, sino espanhol, nunca toma café, sino té, jamás come carne, sino legumbres, no toma ni café, ni té, sino água. Muito bem? Espero que tenham aprendido a diferença e os usos entre sino e sino que.